da história, da memória, do imaginar. Sobreviver e existir são as duas pontas opostas de uma mesma meada. É possível passar uma vida inteira sem que se precise entrecruzá-las, mas no momento em que puxamos uma de suas pontas e nos colocamos a bordar com ela, não mais podemos distingui-las. A ponta-nó se agarra ao tecido para que a ponta-agulha possa mover-se livremente entre os mundos do verso e do avesso. Seu desejo é sempre o mesmo, sempre novo. Contornar, preencher, colorir, formar, criar, imortalizar o tempo no espaço urdidura. Desse bordar em diante, não mais se pode sobreviver sem um profundo senso de existência. É a
é muito bom, oi, belezinha. Isso é uma tradição, oi, belezinha. Vai acabar com a vida. Esse nosso mutirão, oi, belezinha, é uma grande tradição, oi, belezinha. Se nós vem aqui fiar, oi, belezinha, que não pode acabar não, oi, belezinha, que vai acabar com a vida minha. E hoje a gente vai falar de um assunto que ele é, digamos, bem central nas artes manuais, né? Ele é o próprio hífen, que une de modo não gramatical, agramatical, a gente poderia chamar, e a gente vai começar a dar nome a isso que a gente faz, nosso arte manual, né? Então, as nossas artes manuais, elas são hifadas, digamos assim. Essa hifenização, ela não é aleatória. Essa hifenização, ela é um conceito. E é um conceito que habita uma obra de um filósofo que é nosso filósofo de referência, que é justamente Deleuze, né? Então, a gente vai hoje perceber que nesse hífen tem um mundo, né? E esse hífen, ele é um modo, ele traz até, a gente não pode chamar de cosmovisão, mas ele traz uma epistemologia, digamos assim, né? Então, vou começar, confesso que é um assunto bem difícil, mas a gente vai dar conta. Então, eu vou trazer primeiro a bibliografia. Então, a gente tem duas gramáticas, o Bechara e uma gramática que a gente pode chamar de uma gramática mais contemporânea, mais aberta, e uma gramática normativa radical, que é o Napoleão Lopes de Almeida. Mendes de Almeida, desculpa. E aí, essas duas gramáticas, elas citam o mínimo do mínimo sobre hífen. E é lógico que a reforma ortográfica de 2009 mudou a composição. Eu quero começar com essa teoria da hifenização mais tradicional, para depois me descolar disso e partir para uma abordagem mais filosófica, que é o motivo pelo qual a gente usa o hífen entre arte e manual. Artes manuais com hífen. Criamos uma palavra composta por justa posição, formando uma unidade com significado próprio, sem a alteração dos elementos formadores, ou seja, mantendo a mesma grafia e acentuação, caso tivesse, que tinham antes da composição, havendo apenas alteração no significado. Pronto, isso é uma convenção, né? E aí eu vou falar um pouco sobre a questão da composição, também ainda a partir da gramática, né? A gente está na ortografia, e na ortografia a gente está na notação léxica, né? Então, assim, a gente está habitando um lugar da gramática. E aí eu vou falar da composição. A composição é um processo linguístico que permite a formação de novas palavras a partir de duas ou mais, simples ou radicais. As duas palavras formadas são palavras compostas, possuindo um significado próprio.
É sempre assim, repetitivo, sempre uma coisinha mínima, né? O hífen. E aí, eu vou começar fazendo quase que uma troçazinha, porque em 2012, o jornalista Plínio Fraga, na revista Piauí, fez um artigo sobre o Bresser Pereira. Vocês lembram disso? Quem era, né? Então, ele diz assim, o artigo é intitulado hífen não é só um detalhe. E ele pergunta, olha só, pode um traço de união mudar o pensamento político de um homem? E aí ele vai narrar, ele usa esse artifício, e ele vai narrar a coincidência que aconteceu na vida do Bresser, desse economista, né, do Bresser Pereira, que ficou muito, vocês são muito jovens, mas quem não é tão jovem já ouviu falar dele, não é? E aí, a partir de 2003, né, no primeiro governo Lula, o Bresser Pereira começou a assinar o nome Bresser Pereira com hífen. Ele colocou um hífen para facilitar as citações, porque nas citações ele aparecia como Pereira. Então, para trazer um nome que ele é conhecido mais como Bresser Pereira, ele fez uma composição. E aconteceu um fenômeno. Na época do governo Fernando Henrique Cardoso, dos governos Fernando Henrique Cardoso, ele era um neoliberal convicto. E a partir do momento que ele começou a usar o hífen, coincidentemente, nos governos Lula, ele começou a se questionar o neoliberalismo e passou a ser da esquerda nacionalista. Então, é só uma brincadeira, mas para a gente perceber que esse tensionamento é objeto da nossa questão, né, do nosso estudo hoje. Bem, aí nós vamos também transitar pela obra de Deleuze de uma forma bem tentar ser leve, mas eu quero dizer que a questão do hífen ela é muito importante na obra dele, mas que é duro demais, sabe? Eu fiquei calejando muito a semana toda para trazer aquele elemento que pudesse, sem vocês terem estudado Deleuze profundamente, que pudesse trazer a compreensão dessa dinâmica. Não sei se eu consegui. Olha só, então, na lógica do sentido, né? A lógica do sentido é de 69. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Ruim assim aqui a minha luz de noite. Na lógica do sentido, que é esse livro de Deleuze de 69, ele inaugura um pensamento. A lógica do sentido é um livro, eu acho que é o livro mais difícil que tem, para mim, dele. Mas não é só para mim, para muita gente, mas para mim especialmente, porque ele usa, ele tá o tempo todo falando de Alice no País das Maravilhas, e é uma obra do Lewis Carroll que eu não dou muito conta, eu não sou da turma da Alice, sabe? Então, para quem gosta, é um prato cheio, mas para mim é sofrido. E aí ele traz alguns elementos que eu acho que são interessantes. Depois, ele vai também passar por esse caminho que dá consistência ao hífen na obra Lógica da Sensação. A lógica da sensação, vê se eu acho um caminhozinho para mostrar. Nossa, é impossível essa luz. Mas eu preciso de uma luz para ler aqui, senão não tem jeito. A lógica da sensação, ela traz também, né? Ela é de... Quanto é a lógica da... eu anotei. Bem, depois eu acho na minha anotação. A lógica da sensação, agora eu quero ver, peraí.
A lógica é de 79, 10 anos depois. Então, ele começa com a lógica do sentido, que é uma coisa bem mental, e vai para a lógica da sensação, que ele vai analisar a obra de Francis Bacon. E é um livro, para nós, magnífico. Ele tem um conceito que eu não tenho calibre para... Talvez, sim, mas que a gente já passou por ele, que é a noção de áptico. Tem coisas nesse lógica da sensação que nos alegram lá onde a gente está estudando. Muito bem. Mas aí vamos ao hífen. Onde na obra do Deleuze mais prolifera os hífens são nesses livros, que é Imagem, Movimento e Imagem, Tempo, que são livros sobre cinema. São livros deliciosos, que têm também conceitos que a gente pode e deve trabalhar um pouco com eles também. Olha só, deixa eu interromper para apresentar para vocês, essa turma não conhece, deixa eu aproveitar também ligar um ventiladorzinho aqui que começou a me esquentar, não sei por quê. Quem acaba de chegar é a professora Sofia Morim. Sofia Morim não é a professora do Terapias, porém é editora do Terapias. Então, ela está editando, nesse momento, a coleção da pós-graduação em Artes Manuais para a Educação da segunda turma, junto com a nossa colega Cristina Yamazaki, né, pela editora IFEM, não é isso? Então, está chegando aqui a Sofia, e eu tenho 2 citações de Sofia, porque Sofia também está em torno da pesquisa, por isso eu a convidei, da pesquisa do IFEM. Ela fez 2 textos. Um texto que depois aumentou. E aí, não sei, se quiser ler, você pode ler, tá, Sofia? Mas eu preparei para eu mesma ler. Então, voltamos aqui aos 2 livros do cinema do Deleuze. Nesses 2 livros de cinema, ele instala propriamente o hífen. Então, ele instala o hífen o tempo todo, né? Ele no imagem-tempo, por exemplo, imagem-tempo é hífen, é hifenizado. E aí ele vai o tempo todo com esses termos, né? Com hífen. Então, vamos lá, vamos ver o que significa isso. Muito bem. Então, a lógica da sensação. Por intermédio da hifenização, procedimento usado por Deleuze em seus livros sobre cinema, evidencia a relação tensa entre esses 2 termos. Então, começo falando isso. Há um tensionamento, né? Esse tensionamento, ele é ativo, ele é o tempo todo ativo. E aí, lá na lógica do sentido, ele vai falar assim. Então, ele fala, essa fronteira entre os 2 termos, tá bem? Não se mistura, não os mistura, não os reúne. Ela é antes a articulação de uma diferença. É como se fossem 2 lados de um espelho. Vocês estão lembradas que ele está falando de Alice no País das Maravilhas? É como se fossem 2 lados de um espelho. Mas o que se acha de um lado não se parece com o que se acha do outro. Isso também é legal para nós. Estamos construindo de pouquinho esse conceito complexo, tá bem? Muito bem. Aí, eu vou trazer agora uma voz que vai... antes eu vou fazer, olha, uma citação leve. O hífen, ao mesmo tempo, separa e liga, opõe e concorda. Dá para entender? Então, ao mesmo tempo, ele não produz uma síntese. Isso é importante a gente dizer. Por quê? Porque se ele produzir uma síntese, pronto, acabou o tensionamento. Né? Se ele uniformizar os 2 termos, ele acaba
a tensão entre eles. Ele resolve, e não é para resolver, é para o tempo todo criar essa dinâmica. Que dinâmica que é essa para nós? Para nós, essa dinâmica é a dinâmica do corpo. Porque quando eu coloco arte para um lado, né, separado, manual para outro, esse corpo ele não está tão implicado. E para nós, não. E por corpo, a gente está numa noção de corpo ampla, né, que é uma noção que beira também o existencial, né, a própria tensão de vida, ou seja, quando a gente está trabalhando com esses dois termos, e tem esse tensionamento significa dizer que nós estamos levando em consideração aquilo que quem está fazendo, né? A ação, né? Não é um objeto fora, né? Como quando a gente fala artes visuais. Quando a gente fala artes visuais, a gente está pensando no objeto. Mas quando a gente fala artes manuais, esse manual implica o corpo na arte, né? Arte visual, talvez menos, né? Mas a gente precisa discutir isso agora. Vamos caminhando. Então, aí, Deleuze vai citar o André Dotel, e eu chamei de uma sina. Diz assim: a única maneira de defender a língua é atacá-la. Cada escritor é obrigado a fazer a sua língua. Então, quando lá na tese, né, a Sofia esses dias me perguntou, esse negócio de entre artes e manuais, é na tese ou é na pós? Eu falei, gente, já não sei mais. Aí eu fui lá na tese, está lá na tese, inaugurou lá na tese. Então, para dizer o que eu queria, né, para eu me descolar de uma imagem prévia, de um preposto de arte manual, eu tive que colocar o hífen. Por quê? Porque o que estava em questão para mim não eram as decorações, não eram os objetos, não eram as técnicas, era a vida que se vive na duração do durante, né? O fazer das artes manuais. Muito bem. Então, eu vou trazer mais uma coisa. Estou bem no tempo. Quero falar só até meia hora, depois eu abro para a gente conversar, tá bom? Senão fica muito chato. Então, olha só. Uma declaração, chamei eu. Aspas. Diz assim: o mais importante em todos os devires não é outra coisa senão algo que passa quase imperceptível. Aí eu tenho que dar abrir uma digressão aqui para tentar fazer vocês lembrarem que, na teoria dos devires de Deleuze e Guattari, né, o devir é sempre devir animal, devir mulher, né? Esses devires, eles são sempre grafados com hífen. Então, vou começar de novo a citação. O mais importante em todos os devires não é outra coisa senão algo que passa quase imperceptível, o hífen. O devir está no hífen. Olha que lindo, o devir está no hífen. Ele se encontra no meio e agencia. Mais do que um sinal da gramática, o hífen que expressa um devir é um traço diagramatical, significante, que inventa uma gramática. E aí, para terminar, o hífen é, por isso, abstrato. Ele só tem platitude. Muito bem. Então, é lindo quando a gente pensa nessa questão da platitude, porque ela tem a ver, digamos assim, com as banalidades dessas artes que a gente faz,
né? Que é a arte do cotidiano, que de um certo modo pode ser uma arte da platitude também, né? Daquilo que é banal, daquilo que não é do espetáculo, não é? Muito bem. Daquilo que é bobinho. Estou chegando no final. Aí eu vou trazer um porquê. Esse porquê diz assim: os sinais diacríticos utilizados na junção das palavras, artes, manuais, servem justamente para propor a criação, não de uma palavra composta, mas sim de um encadeamento vocabular. Partindo da ideia de que uma união semântica entre esses termos é perfeitamente possível, dada a natureza do trabalho de cada uma delas. Mais que se configurando, se configurando como um só vocábulo, cria um tensionamento, sugere uma relação potencializadora. Então, só para a gente entender que a questão do hífen, ela é muito, muito usada na filosofia de Deleuze e de quem estuda Deleuze. Eu tenho um colega no meu doutorado, né, que é um colega ele estava fazendo mestrado quando eu estava falando doutorado. E na tese dele, na dissertação dele, ele fala assim: hífens intermináveis. Ou seja, essas ligações que a gente vai fazendo, às vezes fica uma palavra enorme, né? Professor, artista, artesão, arquiteto, filósofo, tudo uma palavra só. Isso cria um tensionamento entre esses termos, onde a gente não sabe, eles se afetam, criam um agenciamento, né? Uma relação. Muito bem. Então, vou ler agora, para finalizar, a citação da Sofia Amorim, que está aqui conosco, visitando essa pós. E ela ainda não visitou nenhuma vez. Vamos ver se esse ano dá, né? No congresso vai conhecer algumas das meninas. Então, fala a Sofia Amorim, na primeira versão que ela fez para um verbete que ela precisa usar nas redes sociais, para justificar a questão do hífen. Então, ela está tentando fazer esse verbete, e aí a gente está transitando nesse lugar. Diz assim: as artes manuais carregam em si um tensionamento, uma relação. Relacionamos artes às manualidades, trabalhos manuais, artesanatos, paninhos. Diversas palavras que tentam dizer e não dizem. Não dizem do impulso de mãos que querem se colocar em movimento. Não contam da necessidade interna de alguém que deseja produzir, não a produção de itens de consumo. O artesanato, nem a produção de itens de galeria, de arte, presos a paredes geladas, mas a produção quase que de si mesmo, fazendo-se ao fazer algo para si. A palavra artes manuais traz no hífen essa tensão. O que se faz, quem faz, como faz, porque faz, traz essa relação entre o impulso e a produção, o interno e o útil. Assim, as artes domésticas dos fios, como também podemos chamá-las, crochê, tricô, bordado, costura e tal, passam a ser valorizadas a partir de outro lugar. Aquele que, apesar de ser considerado menor, pode ser visto com toda a sua potencialidade. A casa, o feminino, o ancestral.
E aí, um outro conceito, quando Sofia fala menor, ela está falando do devir minoritário, né? O devir minoritário é o que na filosofia de Deleuze e de Deleuze-Guattari é onde habita a potência, né? A potência do menor, né? Porque tem, vamos supor, na literatura, né? Tem aquela escrita maior, aquela escrita canônica, mas essas pequenas escritas, que são essas que a gente faz, essas escritas do cotidiano, essas escritas menores, elas é que trazem uma potência, né? Nesse sentido de ser pleno de devires. Muito bem. Claro que pode haver e existem, no cânone, alguém que escreve de um modo menor, né? Por exemplo, Kafka, né? O livro de Deleuze, eu não tenho, ele está ali, mas eu não trouxe para cá, porque eu nem sabia que eu ia falar dele, mas Kafka por uma literatura menor. Um livro também, tem gente que acha ele difícil, eu acho ele adorável. Eu sei que essa nossa aula aqui, essas aulas extras estão me levando de volta para o estudo de Deleuze. E estou matando a saudade, estou adorando, gente. Muito bem. Então, está chegando aqui, faltam 2 minutinhos para encerrar. Eu vou encerrar com Sofia Amorim. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu tenho que fazer. Isso. Pronto. Então, agora eu vou encerrar com a reescrita de Sofia Amorim. O pedaço que ela trouxe, que é mais lírico, uma prosa mais lírica. Que diz assim: a cesta cheia de lã, agulhas, tecidos, trabalhos começados, outros quase acabados. A cesta ao lado da mesa de jantar, no canto da cozinha, perto dos livros de receita, na beira do sofá, naquele lugar onde se tropeça. A cesta carregada daquilo que virá. Olha os devires. Olha os devires. As artes manuais carregam em si um tensionamento, uma relação. Relacionamos artes às manualidades. Do que está cheia a cesta? Do que se preenche a casa? Muito bem. Então é isso, gente. Podem abrir aí, vamos conversar um pouco. Foi o que eu preparei. Eu preparei essa meia horinha de fala.